De volta com o Educador Entrevista, vamos falar um pouquinho aqui com o Wilson Arantes. Gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde a todos que nos assistem nesse momento. Prazer estar aqui novamente. Wilson, a gente tem tido aí umas mudanças nas plataformas, nos mecanismos contábeis, não é? Parece que, de fato, né, a tecnologia da informação agora veio não só para ficar, mas para dar um novo ar aí a essa gestão. Com certeza. A gente acredita que a curto prazo o governo já vem tentando, com a informática, né, fazer os cercos e os travamentos de informações, né, entre contribuinte, pessoa física, contribuinte, pessoa jurídica e Receita Federal. Então isso já vem sendo feito com sucesso pela Receita, né? Nós temos um exemplo aí, a declaração pessoa física pré-preenchida, que o governo esse ano melhorou bastante, ainda carece de algumas atualizações, mas já foi muito útil. E é interessante isso, né? Porque quando a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos, não é, que o sujeito ele não faz a declaração, né? Ele recebe pelo correio, checa ali se está tudo ok, assina e devolve ou pede alguma retificação. A gente está com uma tendência de chegar mais ou menos por aí, né? Sem dúvida. É até importante essa citação, porque tivemos uma reunião em São Paulo recentemente e o pessoal da Receita Federal disse que existe já. A Receita Federal do Brasil já está fazendo essa fiscalização, a exemplo do que faz os Estados Unidos. Quando vê, o fiscal bate na porta do contribuinte e fala: eu sou da Receita Federal, vim aqui falar sobre a sua declaração de imposto de renda. Quer dizer, algum problema houve, né, e alguma coisa terá que ser feita. Então nós já estamos nesse processo, né? A gente acredita que isso aí vai sendo aperfeiçoado, lógico, com o tempo. O pessoal não está acostumado, mas as coisas vão rolando bem por aí e a gente tem que acompanhar essas atualizações. Exato. José Carlos aqui parabenizando pela temática e colocando uma outra questão, né, que é essa questão cada vez mais da informatização, tirando as pessoas do processo, ou seja, cada vez a gente tem menos postos da Receita, né, não temos mais o nosso aqui. Sim. Né? Isso complica, isso vai de fato melhorar, como é que fica, por exemplo, na vida de vocês, ter que recorrer a outra cidade quando é necessário? A gente, como profissional, a gente sente isso aí. Nós não temos o INSS, nós não temos posto fiscal, nós não temos uma Receita Federal, nós não temos a nossa polícia centralizada que tínhamos aqui, não temos mais. Quer dizer, Batatais já não temos mais isso aí. Se você precisar de um assunto relacionado à Receita Federal hoje, que a maioria nós tratávamos aqui no posto da Receita de Batatais, você terá que ir à Franca. Se o assunto é ICMS ou algo relacionado com a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, você tem que ir a Ribeirão Preto. É um desencontro de informações, né? Porque você tem Ribeirão Preto, Franca. No INSS, infelizmente, se orienta a pessoa, ou ele entra no meu INSS e tenta resolver o assunto por ali, ou ele vai direto na agência em Ribeirão Preto para tentar resolver o seu problema, ou procura um advogado para que resolva via judicial aquilo que ele não está conseguindo fazer. Mas realmente a gente sente sim. Você vê, às vezes, algum tipo de parcelamento, um exemplo, um tipo de parcelamento que uma empresa queira fazer. Vou pegar um exemplo claro aí de um imposto retido na fonte que eventualmente a empresa não recolheu e que ela quer pagar mediante um parcelamento. Nós resolvíamos isso aqui, porque não é um procedimento que ainda está no sistema, mas nós fazíamos o requerimento, juntava toda a documentação e você dava entrada aqui no posto de Batatais, certo? Hoje, não, é tudo Franca. Então, o que acontece? Você tem que ligar em Franca, ou você me traz aqui, ou senão você aguarda até lá no meio de dezembro, esse tipo de pedido de parcelamento vai estar disponível
no sistema. Então, a empresa que às vezes tem pressa, que precisa receber uma certidão negativa, ela se vê prejudicada. Tá? Mas eu acho que, sinceramente, isso faz falta para a nossa cidade, sim. Acho que o Batatais merece uma atenção maior por parte dos governos. Exatamente, né? A gente viu aí que a informatização sana muitas coisas, né, em todas essas estruturas, mas ainda, né, ter o contato com o profissional, com o técnico, né, para muitos casos é necessário e também como você coloca, né, às vezes a mesma empresa, não é, como é o caso de vocês, tem que se deslocar para duas cidades diferentes, não é, porque são postos diferentes. Se houvesse pelo menos uma centralização regional disso. Sim, ou só Ribeirão, ou só Franca, né? Exato, a gente fica aqui no meio de uma... Para muitas coisas a gente é polo administrativo Franca, para outras Ribeirão, o que dá um nó aí e uma complicação grande para todos nós. Exatamente. Nós temos até alguns documentos que você pode enviar até via motoboy, né? Então você faz os agendamentos em Ribeirão Preto e você manda o motoboy da entrada lá, mas nem sempre isso é viável, é 100% viável. Às vezes precisa da presença do próprio profissional de contabilidade e não raras vezes eles pedem a presença do próprio contribuinte, dependendo daquilo que está se requerendo ou aquilo que está tentando se justificar. E vamos falar um pouquinho da nota fiscal aí, em especial dos MEIs, não é? Sim. Que agora foram para a plataforma .gov, né? As pessoas estavam acostumadas aí nas páginas das prefeituras, fazer todo esse trâmite, agora não mais. Agora não mais. Pois é. Esse é sinal dos tempos, né? Porque, veja bem, tudo que você fazia que era centralizado no município, hoje vai para a União, né? Que depois o município tem que pedir para a União para que seja repassado o que ela tem de direito. Quer dizer, a prefeitura, eu acredito que, com todo respeito e com salvo melhor juízo, que isso não é muito benéfico para a prefeitura, não, a não ser que haja uma regulamentação para o repasse imediato das verbas que cabem à prefeitura. Ela vai ficar sem receita, né? O imposto sobre serviço, o ISS, é uma grande fonte de receita para o município. E isso agora está centralizado. Começou agora, né? O MEI, que agora está centralizado na plataforma .gov, né? Junto à Receita Federal do Brasil. Mas são sinais dos tempos. Uma coisa que também, e a gente pode mais adiante citar também, é que as demais empresas prestadoras de serviço, né, a curto prazo, porque as empresas que não fazem parte do CIMEI, né, do MEI, que são Simples Nacional, ME, o EPP, ou outras empresas prestadoras de serviço que dependem da emissão da nota fiscal de serviço eletrônica, a nossa prefeitura já está dando andamento junto à empresa que fornece o software para que faça as adaptações na plataforma da Receita Federal. Então eu acredito, não sendo muito otimista, nem muito pessimista, que aí no máximo, eu diria aí uns 6 meses, as demais empresas também estarão vinculadas à emissão da nota fiscal de prestação de serviço nessa plataforma gov.br. E de fato, né? Porque na verdade no trâmite normal a gente via anteriormente, a prefeitura arrecada, manda o dinheiro para a federação, da federação volta para a prefeitura. Sim, a prefeitura virou uma dependente da Receita Federal do Brasil, não é verdade? Isso é inegável isso aí. Agora, desde que obviamente hajam plataformas para que as prefeituras não se sintam e não sejam tão prejudicadas, né? Pode ser um bom sinal. Sim. Porque é uma concentração de informações. Aquilo que você fazia
transmitia para a prefeitura transmitia para a Receita Federal do Brasil, certo? Agora não, agora você emite a nota, ela já está na Receita Federal do Brasil, né? Já não tem mais como, né? A gente acredita que aí outras coisas vão surgindo. Olha lá se as notas fiscais de venda de produtos também a médio, longo prazo não vão entrar nesse sistema também. Isso é possível, né? Mas a gente acredita que ainda depende de muito trabalho, de muito aperfeiçoamento em softwares, tá? Mas as notas de prestação de serviço, sem dúvida alguma, acredito que nos próximos 6 meses, não só a nossa cidade, né, mas a maioria das cidades que já estão se adequando ao sistema da Receita Federal vão emitir nota através do sistema gov.br. Perfeito. E aí a gente reforça, né? Sempre houve aí um olhar muito atento, né? A questão da receita, dos pente finos, etc. Quando a gente fala especificamente de MEI, não é? Tem uma movimentação financeira máxima permitida por ano, não é? Tem todo o cuidado a respeito disso. Então o sujeito vai ter que redobrar o cuidado e o olhar e a atenção nisso. Com certeza, isso já vem sendo observado pela Receita Federal. Nós percebemos que esse assunto sempre vem à tona quando nós temos algumas reuniões, seja aqui em Ribeirão Preto, na Receita Federal, seja em São Paulo, junto às entidades associadas. Eles sempre dizem, o MEI, faturamento anual do MEI, R$81 mil. A média mensal de faturamento, R$6.750. Uma grande observação que tem que ser feita. Muitas dessas empresas hoje têm conta bancária, depositam o faturamento nessas contas. Muitas dessas empresas recebem via Pix, certo? Isso tudo tem um controle da Receita Federal. Você vê, então, aquela história assim, não forneci nota, não me pediu nota, mas o dinheiro passou pela conta. Sim, como é que ele deposita? Não tem origem o dinheiro dele, não é verdade? Então, eu depositei esse mês R$15 mil. Tudo bem, um mês, no outro mês mais 15. Chega um ponto que você ultrapassa o limite de faturamento, né? E é importante observar com relação a esse limite de faturamento, porque se o MEI tem um faturamento 20% superior aos R$81 mil, ele continua sendo MEI. Ele recolhe a contribuição através do DAS, continua recolhendo. Só que no primeiro mês do ano subsequente, ele tem que fazer uma guia para recolher a complementação do excesso de faturamento. Mas pode continuar sendo um MEI ou pode passar por uma ME. Já há casos em que a empresa fatura acima de R$360 mil. Então o que acontece? Você tem que pedir o desenquadramento através do portal. Ele pode transformar-se em uma ME, se o faturamento dele foi até 360, ou de 360, acima de 360, até 4.800.000, uma EPP, que seria uma empresa de pequeno porte. Então, mas isso tudo ele tem que observar, né? E fazer os cálculos, fazer o levantamento mensal, observar os depósitos bancários, observar essa conta bancária, porque se ele depositar acima da capacidade que ele tem, com certeza a Receita Federal vai acionar essa empresa, esse MEI. O Luiz Fernando aqui está dando um exemplo prático do que você citou, não é? Ele é do ramo aí do setor elétrico, tem uma MEI, e muitas vezes, né, as pessoas para quem ele prestava um serviço faziam transferência para que ele comprasse o material, não é o pagamento dele, mas olha, né? E isso gerou um extra na conta muito maior e foi chamado na Receita e teve que prestar conta de tudo isso. Com certeza. Ele pode estar no ramo de construção civil, Sim. Que é um ramo impeditivo do MEI, correto? Então, ele tem que ter esse cuidado, porque ele faz a obra, ou ele faz a obra completa, ou ele faz só a prestação de serviços, né? Não, vou passar para você comprar esse material para mim. Negativo.
você vai comprar o teu material. Então você vai, né? Porque caso contrário você tem que entrar com receita, é a entrada de dinheiro. Não é verdade? Exatamente. Então realmente tem que ter esse cuidado, e nós temos aí o exemplo do Luiz né, que foi chamado para se justificar. Exato. E está dizendo aqui que teve uma boa dor de cabeça para resolver o problema. Porque o difícil é você explicar o inexplicável. Né? É o que o sujeito faz. Você tem um caixa inicial de R$1.000, de um ano para o outro. Você fatura 81 mil. São 82 mil. Aí você tem depósitos e mais transferências a crédito desta conta corrente de 100 mil. Isso é um subfaturamento, certo? É uma venda sem emissão de documentos fiscais, é passivo de desenquadramento do sistema do Simples Nacional. Isso está bem previsto lá naquela Lei Complementar 123, que foi alterada pela 155 e outras alterações que vieram por aí, certo? Mas esse cuidado é essencial. A empresa, o MEI, também ele deve ter esse cuidado extremo, porque senão, além de desenquadrar, eles podem cobrar o imposto de renda para ele com base no lucro arbitrado, até com base no lucro arbitrado, além dele perder o enquadramento. Wilson, falávamos aí, né, desse novo formato de emissão de notas, especial aí das MEIs, portal.gov, né? O sujeito, antes de emitir a nota, ele precisa ter um cadastro e toda a formalização da sua MEI no portal. Perfeito. Bom, é importante que ele entre no sistema, né? O primeiro passo, a partir do momento que ele entrou no sistema para emissão de notas fiscais, vai entrar em configurações, fazer o cadastro da sua empresa, informar o CNPJ, o nome da empresa, o responsável, CPF do responsável, certo? Preencher alguns outros campos que a gente entende como opcionais, mas é muito interessante para quem emite a nota em casa, para quem tenha, por exemplo, 2, 3, 4, 10 tipos de serviço, ele pode deixar esse tipo de serviço já cadastrado no sistema. Isso facilita a emissão da nota e, partindo dali, ele só vai cadastrar o tomador de serviço. Então, ter os cuidados necessários. É importante que antes dele, a hora que eu terminei a nota fiscal, terminei a impressão, faça a verificação. Porque pode algum campo que ele possa ter preenchido, ou algum campo que ele não tenha preenchido, vai dar erro na emissão da nota fiscal da NFSE. Então é muito importante que ele tenha esse cuidado. Né? E nesse caso específico, né, quando você fala aí das configurações, a gente tem que lembrar que uma mesma MEI pode atuar em vários serviços, pode ter mais de um KNAI. Sim, pode ter 5, 6 KNAIs, quantos ele achar que a atividade dele comporte. Ele pode ter 5, 6, 8 KNAIs, menos ou mais um pouco, né? Mas todos eles ligados a uma atividade, né, que a gente entende como uma atividade principal. Então essas secundárias ele vai cadastrar no sistema e ele pode trabalhar com todas elas. Né? Então, por exemplo, eu faço encadernação de livros. Então, mas paralelamente à encadernação de livros, eu faço a gravação dos livros. Então, livro tal, nome da empresa, o CNPJ, o número do livro. Então, isso é um outro KNAI. Então, e assim sucessivamente as coisas vão acontecendo. É importante, acho também importante complementar que o MEI ele está obrigado a emitir a nota fiscal de prestação de serviço eletrônica, em alguns casos. Primeiro, se ele trabalha para uma pessoa jurídica, ele é obrigado a emitir a nota para a pessoa jurídica. Se ele, especificamente sobre a NFSE, se ele presta um serviço para uma pessoa física e essa pessoa física não solicita a ele a emissão da nota fiscal, ele não está obrigado. Mas se for solicitado,
ele deve também emitir para essa pessoa física a nota correspondente aos serviços prestados. Isso é importante que ele observe isso aí. Nós temos também, acho que talvez seja importante que você coloque, o MEI, ele vai emitir a nota no sistema simplificado. Para o MEI é o ideal. Já, se ele vai imprimir a nota para uma pessoa jurídica, para uma construtora, que precisa, onde ele precisa anotar o Código Nacional da Obra e mais alguns detalhes, que cada campo faz uma solicitação. Então, aí ele deve partir para o modelo completo. Que eu acredito que esse modelo completo será o modelo adotado para todas as demais empresas que não são optantes pelo MEI. Eu acredito que, no futuro, essa vai ser a plataforma mais correta. E até porque, né, quando a gente começa a pensar na plataforma, mesmo o modelo completo, etc., é aquilo que você colocou. A partir do momento que eu começo a fazer um cadastro e alimentar com dados, não é? Sim. Então, olha, cadastrei os KNAI. Vou puxar a nota, ó, foi nesse KNAI aqui, tenho lá o fornecedor ou o cliente, já está cadastrado. Muitos dados eu começo só a puxar e complementar. Com certeza, isso facilita demais a emissão da nota fiscal. Porque uma vez que ele cadastra um tomador de serviço, um cliente dele, certo? Amanhã, a hora que ele for acessar esse cliente, a hora que ele informar o CNPJ do cliente, o sistema já vai ler todos os dados daquela pessoa, ou daquela empresa. Isso é uma certeza absoluta. E não podemos esquecer, né? Pessoa física ou pessoa jurídica que receber essa nota fiscal, ele deve registrá-la, deve contabilizá-la, porque um serviço tomado também é declarado na empresa. Não é porque uma nota fiscal de prestação de serviço que ele não deva fazer a escrituração. Isso é importante lembrar, porque é uma das obrigações que a empresa tem, mesmo não sendo MEI. Né? Mas eu recebi a nota do MEI, está no sistema. Se você não declarar e não houver o cruzamento, certamente a Receita Federal vai pedir um esclarecimento. Exato. E é interessante isso, né? Quanto esse filtro ocorre cada vez mais, e o Augusto aqui coloca uma questão também interessante, né? Que antes a gente tinha, né, essa relação direta e estreita com o município na emissão de notas, porque normalmente o trabalho era local. Sim. Né? Hoje, com as redes sociais, com a internet, etc., você tem muita MEI, você tem muito sujeito que está vendendo vende muito mais fora do que na própria cidade. Sim, nós temos demais isso aí. Inclusive microempreendedores individuais, os MEIs. Sim. Né? Que falam, eu tenho um e-commerce. Então, eu vendo aí meus até R$ 6.750 por mês, mas, na verdade, eu trabalho dentro do meu quarto, na minha casa, não tenho estoque de mercadorias, não tenho nada. Eu vendo, eu compro, eu faço uma triangulação, certo? O próprio fornecedor da mercadoria faz o envio da nota, faz o envio e eu só emito a nota fiscal de venda. Então, isso é muito importante. Mas nós temos muitos microempreendedores individuais que trabalham dessa forma, no e-commerce, vendem para fora, trabalham em ponto fixo, quer dizer, tem a sua loja, tem a sua sede social, mas não é uma loja, é um ponto de venda que ele tem, sem trabalhar com estoque de mercadorias, certo? E mais algumas particularidades que vão surgindo e que muitas delas dão um enquadramento no mês sem nenhum tipo de problema para o contribuinte. Também é importante aí a gente destacar, não é justamente aquilo que você coloca, né? A necessidade ou não de nota, dependendo da prestação do serviço, da ação, etc. E a gente tem isso, né? Olha, prestou serviço aí para uma outra empresa,
para a estrutura pública, etc., a nota é vital, não tem como fazer esse serviço sem nota. Sem dúvida alguma, principalmente se é por uma entidade pública, não é verdade? Cujas contas são auditadas pelo Tribunal de Contas do Estado, né? Passam ao crivo da Câmara Municipal, que vai fazer a conferência do balanço e da apresentação das prestações de conta, né? E toda essa prestação de contas também vão para o Tribunal de Contas da União, do Estado. Então, esse cuidado tem que ter. Fez um serviço para uma empresa pública, com certeza a nota fiscal vai ser requerida. Exato, exatamente, não é? Também é importante a gente destacar aqui que a Vilma coloca, né, nessa questão dos quinais que a gente estava falando, ficar atento porque muitas vezes a gente tem a inserção de novos quinais, mas também tem tido muito a supressão de quinais. Sim, esse cuidado, a Vilma fez uma colocação muito boa. Nós temos o cuidado e fazemos essa orientação para quem nos pede, que todo mês verifique se não há algum quinai impeditivo, porque às vezes a Receita exclui. Por exemplo, técnico em contabilidade, que no início você podia cadastrar-se como um MEI, hoje é uma atividade impeditiva, né? Esse é um exemplo assim clássico que a gente passa, né, a exemplo de muitos. Então, nós aconselhamos, todo mês, você tira os seus 15, 20 minutos, dá uma olhadinha no sistema, verifica se todos os seus quinais não têm alguma atividade impeditiva. Você tem vários quinais, exclui aquela atividade, senão você vai ser excluído do sistema. Perfeito. E justamente nessa questão, né, a Andréia coloca aqui, não é? Existe uma justificativa para essa supressão de alguns quinais, não é? Porque muitas vezes o sujeito faz aquilo lá mesmo, né? E aí, né? Suprimiu o quinai que era a minha atividade, o que eu faço agora? Pois é, né? O que faz agora é você eliminar esse quinai impeditivo, não tem outra saída. Agora, o porquê que isso acontece, isso é coisa da Receita Federal e do Comitê Gestor do Simples Nacional, né? Porque todos esses acontecimentos passam pelo Comitê Gestor do Simples Nacional, né? E são publicadas novas atividades, são suprimidas algumas atividades, a exemplo do que ela informou aí também, né? E me chamou muita atenção isso, né? Eu, como estou muito na área cultural, eu vejo muita reclamação do segmento, porque vira e mexe, não é? Cultura principalmente, eles acabam retirando lá e as pessoas ficam, de um certo ponto, desesperadas, né? Porque é a sua atividade. E às vezes... Aí vai para um quinai afim, próximo ali, para tentar se manter, né? Se ele for afim ou próximo, ele até deve aproveitar essa oportunidade. Mas se ele não tiver nada a ver com aquela atividade que o microempreendedor individual está prestando, é melhor ele se desenquadrar para não ter problema. Mesmo porque essas atividades e algumas outras vão para o crivo da empresa tomadora de serviço. Então, você presta um serviço cultural. Eu vou te fazer um vídeo promocional disso, daquilo. Aí você não vai poder tirar uma nota que você fez um serviço de apoio administrativo. A empresa certamente não vai aceitar, porque você vai estar totalmente em desacordo com a atividade dela, com a administração, né, com tudo aquilo que ela prega, e ela não vai aceitar essa nota fiscal. Então, nós temos que observar esses detalhes com bastante frequência. Exatamente. E Luiz Carlos colocando também uma questão, né, que talvez no futuro a gente não tenha, né, os quinais tão fracionados como a gente tem hoje, né, mas de áreas mais amplas, né, um quinai para cultura, um quinai para... Talvez seja esse caminho futuro, né? O quinai é por classes, né? Sim. Nós temos a classe, a subclasse e depois tem
o que é permitido dentro daquela vamos chamá-la de subclasse, né? Então aí tem as várias atividades em que aquele mesmo KNAI serve. Então, é uma alternativa? Sim. Agora, eu acho que, um exemplo também do que vem sendo, assim, falado, né? O governo pretende melhorar esse faturamento, aumentar esse faturamento do MEI, porque ele já é há muitos anos esse mesmo faturamento, está defasado. Então, às vezes, mesmo um microempreendedor individual, ele não... Né? Ele fatura R$6.000, mas se ele tiver um empregado para ajudá-lo, pronto, já não sobrou nada para ele. Então, tem que ter esse cuidado, né? Mesmo porque, fala de empregado, o MEI hoje pode ter um empregado, desde que o salário dele não seja superior ao salário mínimo ou ao salário base, aquele definido pelo sindicato, seja o salário mínimo da categoria. Perfeito. Então, ele tem que observar esses detalhes, né? Estavam tentando aumentar para dois funcionários. Mas estavam. Porque a margem de faturamento também aí vai ficar espremida, né? Ou para isso ser possível, você ia ter que ampliar a margem de faturamento. Com certeza, principalmente se for uma empresa que vende mercadorias. Aonde que ela vai conseguir aumentar o lucro bruto dela para suportar uma despesa fixa? Sim. Com 1 ou 2 funcionários? Né? Ele vai ficar espremido de uma tal forma que pode tirar a empresa dele do mercado. Exato. Né? Wilson, para quem ainda tiver dúvidas, não é, a dica é procurar um profissional qualificado, procurar orientação, né? Não deixar passar, porque pode ter problemas, pode ter dor de cabeça. Com certeza. Nosso conselho é esse. Você tem dúvida? Procure um contador da sua confiança, telefona para um conhecido seu, mesmo que seja um contador que não seja o seu contador, mas que você conheça ou tenha, né? Tire informações. Nós temos certeza, nós temos profissionais competentes aqui em Batatais, né? Que vão atender a essa solicitação, a essa dúvida que esse microempreendedor vai ter, e sem dúvida a coisa vai ser sanada, essa dúvida, né? Da mesma forma, nós nos colocamos também à disposição de quem tiver alguma dúvida a esse respeito, certo? Seja via telefone, pode ligar no escritório, ou liga, marca um horário, ou vai lá, a gente conversa, explica, orienta, certo? Mas não faça nada na dúvida. Aí eu acho que é assim. Não faça. Faça tudo na certeza, porque você vai evitar muita dor de cabeça. Exatamente. E depois vai ver que, não é, pegou o jeitinho, viu como funciona, é menos complicado do que imagina. Sem dúvida alguma, o sistema o sistema é simples, mesmo porque ele está dentro do Simples Nacional, né? É simples, mas não é tão simples assim, né? Ele tem algumas particularidades. Sim. Né, que às vezes o microempreendedor não está acostumado. Então ele precisa ter uma orientação, certo? E essa orientação, a gente diz que ele precisa ter desde para a constituição desse MEI. Ele precisa de uma informação. Porque se ele procura o profissional, ele vai dizer, não, essa atividade tua é impeditiva, você não pode. Ah, não, mas são essas atividades, dessas aqui pode, mas essa aqui não pode. Então já evita uma série de preocupações, não? E ele vai poder se dedicar à empresa dele, né? Com mais carinho, vai produzir mais, na certeza de que a Receita Federal não vai solicitar nenhum tipo de informação e nem desenquadrá-lo de uma hora para outra. Muito bom. Wilson, sempre é um prazer recebê-lo, gratidão sempre pelos esclarecimentos aqui, não é? Quero deixar um abraço aí de final de ano e o convite para estar sempre conosco aqui em 2024. Muito obrigado, Luciano, muito obrigado a todos que assistem, todos aqueles que participaram desta nossa conversa, desse nosso bate-papo.
dizer que é um prazer estar aqui passando informações que sem dúvida são úteis para todos os contribuintes, né, de uma forma geral. Também aproveitar a oportunidade, se você me permite, Sim, desejar a você, aos familiares, a todos os familiares da educadora e todos aqueles que nos assistem, né, que tenham um Natal muito feliz e que o Ano Novo seja de muitas alegrias, muita saúde, de muita paz, de muita prosperidade, certo? E que Deus abençoe e ilumine a todos nós.